Agora a gente passa para a primeira vitória do Santos no Campeonato Brasileiro. O Atlético continua sem vencer no campeonato. E dessa vez não foi um turbilhão de chances do Atlético não, viu? Perdeu porque perdeu mesmo. E o César Sampaio falou o seguinte, né? O torcedor do Santos não tem um minuto de paz na vida. Quando ganha a primeira, perde o Neymar, justamente o Neymar retornando, já perdeu o Neymar mais uma vez, né? E não se sabe se o Neymar vai poder jogar contra o São Paulo, enfim, vai aguardar exames. Vamos ouvir o César Sampaio, que é um treinador interino do Santos nesse momento. Será? Pois é. Infelizmente sim, ainda é muito precoce, né, dar alguma posição, a gente não tem um diagnóstico. Isso será feito amanhã. É uma perda importantíssima, né, para um jogo onde o que nós planejamos até então vinha acontecendo. As reposições sustentaram. E é isso, né? A gente orar bastante agora para que não seja algo que venha fazer com que ele fique ausente muito tempo. E preparar os substitutos, né? As reposições para que a gente possa suprir, nesse intervalo de tempo que ele estiver fora, a gente possa encontrar soluções com um elenco qualificado como o Santos possui. César, bom. Um diria o outro, agora é orar, amigo. É mais ou menos isso, né? É? Não é isso? Agora é orar, amigo. Porque Só agora? O Santos, o Neymar vai fazer aí mais, se fizer, né? Acho que mais 9 jogos pelo Santos até a parada, até terminar o contrato. E parar para o Super Mundial e tal, etc. Né? Lá não sabe o que vai acontecer, se vai renovar ou não. Mas eu não sei, professor. Eu acho que talvez o Santos tenha que se preparar para atuar mais sem o Neymar do que com o Neymar. Vamos ver a gravidade da lesão, vamos ver o que aconteceu. Ele jogou 45 minutos contra o Fluminense. Mais 10 jogos. Um brasileiro e 2 de Copa do Brasil. 2 de Copa do Brasil, perfeito. 33 minutos hoje. Nem 33, 30 minutos hoje. Se você colocar o total desse primeiro contrato aí, você vai ter uma minutagem muito baixa, ainda porque forçou a barra. E pagou o preço por forçar a barra. E está pagando esse preço. Você falou do Santos se preparar para jogar sem ele, eu acho que está se preparando com atraso. Inclusive, se o Caixinha tivesse liberdade também para se preparar para isso, talvez ele estivesse no cargo até hoje. É um mal que a seleção brasileira também ensaiou com o Dorival. Não dá para ficar esperando a volta do Neymar. Você tem que contar o Neymar como um complemento técnico, que para esse time do Santos é muito importante. Tê-lo pensando em um complemento técnico. Então, agora, se fizer um novo contrato, tem que zerar tudo dentro dessa perspectiva. A coisa tem que ser mais profissional, como cobrou o CEO do Santos ontem, que disse muitas verdades, ele trouxe muitas verdades. Espero que ele permaneça como CEO depois de tudo aquilo. Eu não sei, não tenho tanta certeza, mas alguma lição ele deixou. Mas a coisa tem que ser tratada mais profissionalmente. A gente vive na era das planilhas, dos cálculos, e ninguém fez uma projeção disso. O aproveitamento do Neymar agora está às portas de um segundo clássico importante Você em que ele ficará quer vincular fora. o aproveitamento aos ganhos? Por que não? Não, mas isso é impossível. Uma produtividade, o Santos não pode ser sempre o lado fraco da ele história. machucado sem poder jogar, foi pro banco de reservas no Paulista. Né? Que foi ridículo. Ridículo, mas sim, é a presença. Ele é diferente no sentido de ele jogando ou não, às vezes, claro que sempre é melhor jogando. Mas é melhor jogando, estando bem fisicamente, não, claro, né? Porque realmente... Não tenha dúvida disso. Restam 10 partidas. Se a gente computar aqui aquelas que ele já não jogou e as que pode ficar sem jogar... E a importância das que ele não jogou. Esse período, a passagem dele vai ser assim, simbólica. Simbólica, né? Então, é muito difícil, cara. Assim, é muito difícil a gente dizer o quanto o fora de campo dele interfere no campo, que é a recuperação, viver como um atleta, tal, não sei, não dá pra, não tenho condição, não vou dizer para você, te dar um número, mas quem tá fora se preocupa, fala assim, porque assim, ele quer ir pro Mundial, mas talvez ele não vá até agora ele não conseguiu, entendeu? Não. O tempo tá passando, daqui a pouco bate 1 ano, daqui a pouco bate 8 meses, 6 meses, 4 meses, e aí não dá para se preparar. Então, se ele quiser ir para a Copa do Mundo, ele tem que botar a Copa do Mundo na cabeça dele hoje. Eu te pergunto, assim, não só para você, Calçado, mas para vocês.
têm um contrato até o meio do ano. Se havia uma expectativa até que pintasse alguma proposta da Europa e tal, etc. Não vai rolar. Acho que já está fora. Gente, é aí que eu quero chegar. Essa já está fora. Não vai rolar, gente. Sabe por que não rola? Não vai rolar. É o seguinte, quem Ou pode ele girar... fica mesmo no Santos. Quem gira nesse mundo onde vive o Neymar, não que tem a grana para pagar aquilo que ele gostaria, não vai contratar um jogador nessas condições. Claro. Aqueles que não têm, precisam de alguém que esteja em campo sempre. Para resolver, Até claro. porque também não tem dinheiro e também precisa de um cara todo dia. Então, hoje, o mundo dele é o futebol brasileiro, é o Santos. Você não consegue imaginar. Porque, te falo, o mercado da Arábia Saudita, acho que não vai rolar mais. Está escaldado. Não vai rolar. Estados Unidos? Mas aí, né, em que lugar? Então, hoje é o Santos. Eu vejo, hoje seria foco no Santos, na recuperação, tentar voltar a ser um jogador de futebol de verdade. Você não precisa nem em outros mercados. O próprio mercado brasileiro. Ele voltou porque é o Santos. Eu te pergunto, porque os outros... Será que os outros clubes tiveram só um respeito? Não, porque é com o Santos, é a conexão. Ou se ele realmente estivesse bem fisicamente... Bom, talvez se ele estivesse no outro nível, talvez nem voltasse. Tem frases fortes de dirigentes. Leila como a foi Leila muito Pereira, clara, que né? falou que o Palmeiras não era centro médico, né? Departamento Entendeu? médico. Que eu acho até discutível você precisa falar dessa maneira. Tudo bem. Eu acho que é uma outra questão. Mas Perfeito, mas é um recado. Mas é um recado, é a justificativa que ela deu. Eu até vou te dizer, eu discordo até de uma declaração desse nível, porque acaba sendo uma agressão a um jogador. Sim, gratuita até. Meio que gratuita. Mas, de qualquer maneira, eu acho que até aqui a passagem do Neymar pelo Santos, ela é prejudicial ao Santos. Não quer dizer que ela vá ser prejudicial ao final da passagem, até porque, de fato, hoje acho que não dá para a gente vislumbrar muito grandes clubes interessados na sua contratação, porque no fim das contas, né, muita gente esperneou, mas aquilo que o Jorge Jesus tinha falado lá atrás, no fim das contas, está se confirmando. Desculpa, Jorge. Então, assim, eu acho que é importante a gente olhar para o que aconteceu até agora. E por que eu digo que é prejudicial? Não porque quando ele esteve em campo, ele eventualmente não tenha colaborado com o Santos num jogo ou outro. Eu acho até que colaborou na fase de grupos do Campeonato Paulista. Mas porque a presença do Neymar faz com que o foco do Santos seja o tempo todo o Neymar. Então só se fala de se o Neymar vai estar, se o Neymar não vai estar. Como o Santos vai jogar? Vai jogar em função do Neymar e depois a gente vê o resto. Quer dizer, é tudo segundo plano. Tudo é segundo plano. Só que pelo que está acontecendo até agora, e aí eu assino embaixo que o Calçade disse, a gente não pode ser leviano de dizer que o que está acontecendo com o Neymar é culpa dele porque ele não está tendo um comportamento de atleta. Não podemos afirmar isso. Claro que não. Até entendo o torcedor que fica desconfiado de que este possa ser o problema, porque também o histórico do Neymar pode corroborar com essa ideia, com quem tem essa ideia, mas a gente não pode afirmar isso. Independentemente de qual é a causa, o fato é, o Neymar no Santos até agora, eu acho que ele mais atrapalhou do que ajudou, porque o Santos só pensa no Neymar e o Santos precisa pensar em ter um time que possa jogar futebol de maneira seguida, rodada após rodada, sem ele. E só para pontuar, e nem como o Neymar tivesse ele muito bem fisicamente, o Santos conseguiu entender, porque no jogo contra o Fluminense, o Neymar não joga nem onde ele pode render mais, nem onde ele tem condição de jogar hoje, que ele vai quase que na meia-lua defensiva para pegar, e não é esse o Neymar que você tem que ter. Aí, independentemente da sua situação física, a única coisa que eu acho, tentando traçar um paralelo, vocês lembram como era a situação do Renato Augusto? No Corinthians, depois do Fluminense? Durante muito tempo, antes até dele conseguir, como disseram alguns que trabalharam com ele, antes de conseguirem consertar ele, como se fosse, acho que o Calçade bateu esse papo, que era quase que uma peça que você tinha que montar. Remontar porque era dificuldade. O Renato, em algum momento, alguém parou, conversou, admitiu e falou, o Renato, ele tem questões muito sérias. E era quadril, era problema, e aí desequilíbrio muito muscular. Então, em algum momento, se fez um programa muito específico, para um período muito específico, e o Renato chega muito bem em época de seleção, vai muito bem. Chegou a ser um cara muito importante em seleção de Tite, em Copa do Mundo. 18, quase. E eu não sei se o Neymar talvez precise passar por um momento que a prioridade não é ele voltar na quarta rodada, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A prioridade não é ele ter alguns minutos contra o Santos, contra o Fluminense no Maracanã. Se de fato esse desequilíbrio que já vem se desenhando muito antes dessa lesão do joelho,
Porque o Neymar, há algum tempo, isso já foi falado por quem até circula ali no ambiente que ele joga, o Neymar sempre teve que compensar uma perna, ele sempre teve um problema de metatarso no pé, depois ele machucava outro. Ele nunca estava exatamente tão equilibrado, e aí é de tomar muita pancada, de ser muito perseguido. A passagem dele na França, a gente pode falar também que apanhou muito além da conta, porque o jogo lá era um pouco diferente para ele nesse sentido. Então, ele nunca teve exatamente equilibrado. Então, esse tal desequilíbrio do muscular aqui, a lesão do joelho acular, a pancada no metatarso, talvez seja algo que precise e demande de uma coisa muito específica que não é para o Santos agora. Não é que ele não serve para o Santos. Mas aí você entra num outro problema. Mas entendeu? É que não é para voltar na próxima rodada, porque ele só tem 12 jogos até a pausa do Mundial. Mas é mais ou menos isso, né? Onde dá para ter o Neymar. A gente pode e o cara vai entrando sem ter tanta condição. A pergunta é, se essa for a solução, o Neymar estará disposto é um outro a papo, se dedicar claro, tanto tempo para o futebol sem estar jogando futebol? Porque eu acho que é mais difícil, né? Aquela coisa de você, beleza, vou parar, que seja, cara, sei lá, 10 meses, entendeu? Pra você voltar nas vésperas da Copa do Mundo. Vou parar 10 meses, vou fazer um trabalho absurdo para jogar 1 mês, 2 meses antes da Copa do Mundo. Porque a gente imagina que esse é o grande objetivo dele. Sim. Agora, estar dedicado ao futebol sem jogar futebol, hoje, é algo que acho que muita gente tem dúvida sobre se o Neymar consegue se dedicar. Sabe, eu vou ter um exemplo. Você fecha aí, Calçar. O que a gente está debatendo aqui, na verdade, é o que a gente está vendo. A gente está vendo uma dificuldade muito grande dele voltar a ser um jogador competitivo. No jogo contra o Fluminense, aqui, às vezes no Brasil se confunde. Se alguém fizer 3 embaixadinhas na tua frente, vai falar, fulano bate um bolão. 3 embaixadinha não é futebol, né? Então o que acontece? Se a gente confunde a parte técnica com o jogo todinho. Então, quando ele entra no jogo, ele entrou no Fluminense nitidamente sem condição de jogo, né? De competir. Os caras estão girando de outra forma e ele está girando mais devagar. Então, quando ele domina uma bola, você fala, putz, olha o Neymar aí. Mas o jogo, cara, te impõe contato físico, correr, chegar na linha de fundo, e isso ele estava voltando de contusão. Claro. Mas quando ele estava, o tal do eu tô bem e voltou agora pro Paulista, também ele não estava. Não estava. O Kaká, quando estava no Real Madrid, chegou num momento que queriam fazer uma segunda cirurgia no Kaká. O Kaká falou não. O Kaká veio ao Brasil, Kaká procurou o Turíbio, procurou as pessoas de confiança dele. O Kaká passou por um período na Escola de Educação Física e Esportes da USP. Fizeram um projeto para ele. Quem atendeu o Kaká eu conheço, foram meus professores. Então, os caras fizeram um projeto de recuperar o Kaká sem cirurgia. Mas o Kaká teve que treinar no Real Madrid e na casa dele. Ele teve que se recuperar na casa dele. Ele teve que fazer algo para driblar aquela outra cirurgia. É um nível de comprometimento. E um nível de comprometimento. E ele teve. E ele fez. Será que o Neymar está disposto a ter um plano assim? Ronaldo 2002. Eu quero jogar a Copa do Mundo, eu tenho 1 ano. O Ronaldo fez isso. É 1 ano da minha vida para tentar, a última chance que eu vou ter em uma Copa do Mundo. Talvez ele precise treinar mais do que outros que estão bem fisicamente. Talvez. Falta o comprometimento e falta o plano também. A gente não ouviu falar desse plano. E não é no Santos que vai ter esse plano. O Santos é da mão para a boca. Você tem que se bater o plano do Neymar, o plano do Marcelo Teixeira, o plano do novo treinador, o plano da crise da próxima semana, quem é esse novo treinador, o plano do pai do Neymar e o plano do novo técnico da seleção. São vários planos que não se cruzam, eles não se conversam, né? Vamos conversar com o pessoal que participou da transmissão desse jogo, né? A Isabelle Moraes, a Aline Calandrini e o Sérgio Xavier trazem detalhes do jogo da Vila Belmiro. Chega mais, Isabelle! Oi, Diniz, Mansur, Alex, boa noite para vocês. Para quem está com a gente na tela do Troca de Passes, duelo de alvinegros na Vila e saiu a primeira vitória do Santos no Campeonato Brasileiro, 2-0 sobre o Galo. Times pressionados, né, nesse comecinho de campeonato e deu Santos no jogo. Um sorriso meio amarelo do torcedor santista porque Neymar foi titular e saiu machucado. Tô com a Aline Calandrini, tô também com o Serginho para analisar tudo isso e muito mais do jogo. Calan, Serginho, boa noite para vocês. Galo ainda não venceu, mas saiu a primeira vitória do Santos no campeonato, Serginho. Boa noite a todos, boa noite ao estúdio no Rio. Foi uma vitória que se desenhou até, de uma certa forma, rapidamente, porque com 23 minutos o Santos acaba fazendo o primeiro gol.
E a partir dali, o Santos, que já estava um pouquinho melhor no jogo, já conseguia impedir uma boa saída de bola do Atlético, o Santos começa a mandar na partida, recua já no primeiro tempo, fica com um bloco bem baixinho, né, fazendo quase um jogo ali de handball, todos os jogadores cercando a área, e o Atlético hoje estava com muitos problemas de criatividade, né? Cercava, mas a bola circulava com uma velocidade muito baixa. E aí, quando ela chegava numa ponta, já tinha 2 jogadores do Santos para impedir o Coelho ou o Saravia ou quem estivesse ali dos lados. O Hulk não teve também não fez uma grande partida, ele tecnicamente não teve aquela eficiência de sempre, e aí o Santos foi administrando. E o segundo tempo já é uma outra história, né, Calan? É uma história onde o Atlético acaba ficando com um pouco mais de posse de bola. O Santos baixou completamente, acho que poderia até ter aproveitado alguns contra-ataques, mas acho que dá para destacar do lado do Santos. Foi um jogo muito maduro, Isa, da equipe do Santos. Um jogo estratégico, inteligente, com boas atuações individuais. O Bom Tempo entrou muito bem, voltando a ser titular. O Barreal próximo dele ali, inclusive o segundo gol acaba surgindo dessa associação. O Tiquinho fez um bom jogo. A dupla de zaga, o Zé Ivaldo fez o gol, mas ganhando o duelo, tanto ele quanto o Gil. Foi uma partida inteligente da equipe do Santos, que foi superior, sobretudo, da forma e a estratégia de jogo. O Galo com muitos problemas, o Sargini falou muito bem, não conseguia criar, não conseguia articular, até pelas características dos jogadores também. Os jogadores já atacavam espaços de mais velocidade, por isso o Santos até diminui esse espaço deles. Óbvio que o ponto negativo do jogo foi a lesão do Neymar. Enquanto ele esteve em campo, você via que ele aparecia, tentava articular a equipe, ele realmente pensa diferente dos outros jogadores, né? E aí acabou se lesionando. Depois, em seguida, entrou o Rollaser, até para tentar fazer a função dele ali, mas foi um momento de Santos, como eu falei, já baixou um pouquinho mais, foi estratégico. Acho que foi um jogo positivo para dar moral novamente pro lado do Santista. A gente está vendo uma defesa do Brasão que, quando precisou, ele foi mais uma vez muito importante, uma defesa incrível, rápido, pensou rápido, e essa bola quando quica é mais complicada ainda. Então acho que o Santos sai com moral da partida de hoje. Esperava até um pouquinho mais do elenco do Galo. Numa semana recheada para o Santos, né? Com a demissão do Pedro Caixinha, hoje o comandante do Peixe foi César Sampaio, auxiliar fixo do clube. Primeira oportunidade do César Sampaio comandando um time na carreira. Ele que vinha já de muito tempo integrando a comissão técnica do Tite. E o Santos agora segue também procurando, né, meus amigos, por um novo treinador. Quem vai comandar o Peixe? Se falou em Tite, em Dorival Júnior. Se esfriou muito a relação com o Sampaoli. O Marcelo Teixeira tentando essa contratação, o presidente do Peixe. Vai ser uma questão para durante a semana. Assim como o Serginho e Calan, a situação do Neymar, né? O Neymar saiu machucado no primeiro tempo, uma dor de cabeça gigante para essa equipe do Santos, para a sequência de César Sampaio também, como tive algumas das chances do Atlético, que pressionou ali na reta final, o Santos respondendo também. Ô Serginho, o Neymar já tinha entrado no intervalo contra o Fluminense na última rodada, fez 52 minutos. Hoje, como titular, começou no time do Santos. Com 34 minutos, ele saiu sentindo a coxa esquerda, a mesma coxa da lesão de semanas atrás. Que pesadelo do Neymar. E teve uma curiosidade, né? Porque o Neymar começa a sentir... Aliás, as câmeras pegam ele já chorando logo depois do gol. Logo depois do segundo gol, né? Que foi aos 26 minutos o gol do Barreal. E aí todo mundo achava, puxa vida, o Neymar tá emocionado, 100º jogo dele. Sim, estava emocionado, mas estava emocionado negativamente, né? Porque sentiu a lesão, ele sabe o tormento que é isso, o tempo de recuperação, ele vai demorar pelo jeito, e a mesma lesão, aparentemente, saiu furioso. Depois eu acho que ele vai se acalmando, ver o jogo no banco. Agora, é preciso dizer também que depois que o Neymar sai, o time se virou. Hoje, o time do Santos conseguiu superar a ausência do Neymar. Vamos ver no decorrer do campeonato. Já no fim de semana, Santos tem o Sansão clássico com o São Paulo pela frente, enquanto o Atlético recebe o Botafogo Mineirão no domingo. Fim de semana recheado para a dupla de alvinegros. É isso, meus amigos. Deu Santos na Vila Belmiro. Bom programa para vocês. Obrigado, Isabelle. Obrigado pelas informações. Que drama do Neymar, né? Entrou no jogo passado, hoje iniciou como titular e durou apenas 30 minutos. Ele estava
ali com a proteção azul até embaixo do calção, né, nas duas pernas, e volta a sentir a mesma lesão, né, também na parte posterior da coxa esquerda, né, ele depois mostrando ali no banco de reservas onde sentiu para os companheiros que estavam no banco, ficou claro que a parte posterior da coxa esquerda é que o que atrapalha o Neymar. Resta saber o tamanho dessa lesão, né? Se é pequena, se é maior do que havia e quanto tempo ele vai ficar parado. Mais uma sina essa volta dele ao futebol. Assim, a imagem por si só é muito forte, né? Ela é... Essa daí? É uma imagem de alguém que não está conseguindo... Os sinais são preocupantes, né? Porque não é simples para a gente falar disso, porque a gente não é um especialista no tema. A gente comenta a partir dos sinais que a gente obtém. E os sinais são preocupantes. Qual é a sensação que a gente tem? A sensação é de uma máquina que sempre que é posta a funcionar continuamente, ela não consegue sustentar por muito tempo, né? E aí são esses os sinais que o Neymar tem passado nas seguidas tentativas dele de voltar a jogar com frequência. E a partir daí o que a gente tem são mais perguntas do que respostas. Assim, é justo, nesse momento, a gente perguntar, por exemplo, aqueles 7 jogos em sequência foram muito? O Neymar foi vítima de uma tentativa talvez assodada de fazer jogos em sequência com pouco espaço entre esses jogos muito rapidamente? Isso está cobrando um preço agora? Não sei, eu não sou especialista. Eu acredito que não, porque ele ficou esse mês parado, né? E esse mês parado dá tempo de você se recuperar. Foram 42 dias. Isso. E para ele voltar, naturalmente tiveram uma cautela, e tanto que ele começou o jogo fazendo todos os movimentos explosivos e tudo. É isso. Essa sequência, essa quantidade de lesões musculares. A gente sabe que lesões musculares são naturais, até esperadas para quem teve uma inatividade longa. É normal nessa quantidade, nessa frequência? Há algo mais errado? Isso. Ou então, assim, o personagem Neymar, ele suscita outras questões. O Neymar tem uma vida muito exposta, né? Nas redes sociais. Então, durante o período longo da recuperação dele, período de 1 ano, ele se expôs em muitas outras situações que não apenas a recuperação. É possível que outras pessoas que passaram, outros atletas que tenham passado pela mesma lesão, tenham feito as mesmas coisas que ele e a gente não ficou sabendo, mas ele se expõe. No momento em que ele se expõe, a gente se pergunta, ele fez todo o sacrifício necessário nessa altura da carreira para retornar na elite? Ele ainda um atleta disposto a todo nível de sacrifício para isso? Essas lesões são uma consequência disso? Eu não sei, mas elas suscitam, imagino que no mundo do futebol, suscitem essas dúvidas. Então hoje a gente olha para o Neymar e vê um monte de interrogações, porque é difícil responder sobre o que está acontecendo. É uma consequência natural, ele está fazendo todo o esforço e está tendo seguidas infelicidades? É possível também? A gente não sabe. E acho que atrapalha até os próprios planos do Neymar, né? Que imaginava, eu tenho isso comigo, assim, imagino que ele tivesse pensado em fazer esse contrato de 6 meses com o Santos para jogar muito bem aqui, e tem a impressão de que era um desejo dele voltar à Europa no meio do ano para uma nova aventura por lá, para ter um desafio maior e se preparar assim durante um ano para a Copa do Mundo. Na última data FIFA, por exemplo. Exato. Então essas lesões, lembrando que o contrato dele vai até junho. Dependendo do grau dessa nova lesão na coxa esquerda, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar parado por causa dela, né? Então ele pode estar vivendo de novo os últimos momentos de Santos. É claro que se não houver mercado aberto para ele na Europa, porque isso acaba gerando dúvidas nos clubes. Claro. Que possivelmente vamos estar de olho no Neymar lá. Se ele arrebentar nesses 6 meses do Brasil... vamos para cima. Você acha hoje ele provável? É um cara livre no mercado, é só pagar entre aspas, pagar os salários do Neymar e a gente contrata um astro internacional. Você acha provável que hoje tem uma proposta de um clube que seduza o Neymar de ponta? Eu acho improvável, me surpreenderia. É mais difícil de acreditar, né? Porque as seguidas lesões acabam colocando essa pulga atrás da orelha dos clubes europeus. Eu acho que o mundo do futebol hoje tem muitas dúvidas sobre a possibilidade da gente voltar. Não estou falando de ver o Neymar do melhor momento da carreira dele, das melhores temporadas, mas de ver um Neymar próximo de um futebol de elite. Esse choro dele, lógico que vem do desespero, da tristeza, da frustração de alguém que, para ele está fazendo tudo, né? Que é possível, com toda a tecnologia que hoje se tem, para poder realmente colocar o corpo dele em condições de... Ele nunca foi de sofrer tantas lesões musculares, se for ver, né? Foi mais articulares, pé que quebrou e depois veio... Só que tem sido um processo e é duro sempre você, a hora que você volta pro campo, você volta pro DM, você volta pro campo, você volta pro DM.
E aí tem que ver se é no mesmo lugar, pelo jeito deve ser, né? Hoje em dia, antigamente aí a gente falava muito na questão da fibrose, pode ser. Só que hoje, cara, tem aparelhos e tem uma capacitação com a staff que cuida da vida dele, que já cuida há um longo tempo, junto com aquilo que o Santos tem. Cara, que realmente fala, ele vai pro campo porque ali ele já se testou. A questão do ganho de força, de mobilidade, coordenação neuromuscular, resistência para fazer esses movimentos, porque no jogo ele fez isso. Só que realmente ainda não foi suficiente para ele poder falar, poxa vida, ele vai. Aí fica sempre essa pergunta, dos 7 jogos, eu até acredito, pode ter sido e pode não ter sido. Não dá pra saber. Porque agora ele ficou parado esses 40 dias, de repente ele vai ficar de novo, porque qualquer cautela, quando você reincidiva, lógico, ela tem que ser maior. Eu preciso estar um pouco mais confiante nisso. Eu preciso me testar mais em jogos, treinos e tudo, em movimentos. Enfim, é muito triste, mas que ele... Agora, todo o sentimento que você sente nessa hora é hora de ter realmente... Sentir isso, cada um sente da maneira que pertence a ele, mas é ter paciência, calma, para poder voltar a recuperar isso, estudar o quê e dos porquês, que vai encontrar o caminho. É possível encontrar um caminho e tomara que ele encontre. É isso, boa sorte, boa recuperação pro Neymar mais uma vez.